Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a configuração básica do switch e do dispositivo final. Primeiro nós vamos falar sobre o acesso ao Cisco iOS. O que é o Cisco iOS? Cisco iOS é o sistema operacional da Cisco, que ele foi desenvolvido para interagir especialmente com o hardware dos dispositivos desenvolvidos pela Cisco. O que é um sistema operacional de rede? Assim como os sistemas operacionais desenvolvidos para os PCs normais, o sistema operacional de rede ele é construído para operar sobre o hardware do dispositivo. Então, o hardware do dispositivo é a parte física que executa de verdade as operações. Então, todos os comandos, tudo que o usuário pede para fazer, acontece de forma propriamente dita no hardware. Mas o usuário não tem permissão para interagir diretamente com esse hardware. E aí entra o sistema operacional. O sistema operacional é uma parte de software que ela serve para interagir com o hardware, encaminhando as solicitações do usuário que forem legítimas. Então, o sistema operacional ele é dividido em duas partes principais. A parte de kernel, o kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele que implementa as funções básicas, ele que sabe trabalhar com memória, ele sabe trabalhar com o processador, ele sabe interagir com as interfaces de entrada e saída. Então, o kernel ele vai dizer para o hardware o que o hardware precisa fazer. Então, ele é a parte de software que vai fazer a ligação entre a parte de usuário e o hardware propriamente dito. E como que o usuário vai interagir com o sistema? O usuário interage com o sistema através do shell. O shell ela é uma interface normalmente bonita, mais intuitiva, que permite que os usuários solicitem tarefas específicas. Então, dependendo do sistema operacional, eu tenho funções específicas. Quando você usa um computador normal, existem várias funções, porque esse é o que a gente chama de um computador de propósito geral. Então, ali tem menus, tem janelas, tem ícones, e o usuário ele pode iniciar programas, ele pode executar programas, né? De forma geral. Então, normalmente o shell tem duas partes. A parte de linha de comando, que a gente chama de CLI, e a interface com o usuário. O que a maioria dos usuários tem interação é a parte de interface com o usuário. A maioria dos usuários não usa a linha de comando. Essa interface com o usuário é a parte bonitinha, que tem os menus, tem os ícones, tem os atalhos, que o usuário normalmente interage por meio de um mouse e de um teclado. A parte de linha de comando, ela é, ela é uma telinha assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ela é uma interface que permite que você Então, ela é uma interface que permite que você execute aplicações, tá? Então, você pode inserir comandos, navegar por entre as pastas, né? E, e que permite você ter uma interação um pouco menos intuitiva e um pouco mais organizada. Então, em geral, os sistemas operacionais, eles fornecem a interface com o usuário, assim, o sistema, o iOS da Cisco, também tem uma interface para os usuários interagirem. Ela é mais amigável,
para a maioria dos usuários, só que o problema é que essas interfaces elas podem falhar, elas podem travar, elas podem não funcionar da forma adequada, elas são mais pesadas, elas exigem mais recursos computacionais. E por esse e por vários outros motivos, é comum que os profissionais de rede, que os administradores de dispositivos ou quem vai fazer o acesso aos dispositivos, faça isso por meio de linha de comando. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo da interface do usuário que tem no Cisco Packet Tracer que nós vamos utilizar nas nossas aulas. Então, esse é o Cisco Packet Tracer, tá? Então, essa interface é a interface com o usuário. Então, aqui eu tenho botões, eu tenho menus, eu consigo criar as minhas simulações de forma intuitiva. Por exemplo, eu vou colocar um PC aqui. Então, o PC, ele vai ter estruturado aqui também a interface com o usuário. Então, aqui é uma parte onde você, o aluno, vai poder fazer algumas configurações e tem alguns acessos de forma facilitada. Então, eu posso configurar o IP do cliente, eu posso configurar e-mail, aqui não vai ter a permissão porque a gente não tem nada configurado, só coloquei o PC, né? Aqui eu tenho uma outra interface, uma outra parte dessa interface que permite eu fazer a manutenção desse hardware. Eu posso fazer algumas configurações, eu vou configurar o IP por aqui, né? Eu posso configurar o nome do PC, PC1, por exemplo. Aqui eu vou colocar PC1, por exemplo. Então, eu posso alterar o nome ou nome do PC. Coloquei o nome do PC, e aí se você observar, se você observar, ele alterou o nome do PC, tá? E a gente tem também a interface CLI implementada aqui. Então, na interface CLI, eu posso executar vários comandos. Quando você chegar aqui pela primeira vez, talvez você não saiba quais comandos existem. E aí já vai uma dica. Você pode digitar interrogação e quando digita a interrogação, ele vai te mostrar a lista de comandos. Então, quais comandos estão disponíveis? Aqui eu tenho o comando ARP, o comando CD, o delete, dir, ftp, help. Então aqui tem os comandos que você pode usar nessa interface de linha de comando. Se você der Enter, com Enter ele mostra o restante, tá? Eu vou dar um CLS, não está implementado. Vou dar um Enter de novo. E se você quiser simplesmente parar essa tela, você digita Q. Então, para parar nessa tela, você digita Q e ele libera o terminal para você. A gente tem também outra interface de linha de comando diferente nos switches. A do roteador é muito parecida com a do switch, tá? Então, aqui a gente tem. Aqui ele está fazendo o boot do switch. Enquanto não terminar de fazer o boot, ele não permite você fazer nenhuma configuração, tá? Então, nessa parte aqui, olha só, você pode dar um zoom na tela e aqui você vai ver a parte frontal do seu switch e aqui você vai ver a parte traseira do seu switch. Então, é como se você pegasse o switch, o equipamento switch, você olhasse pela frente, aqui em cima está pela frente, e você virasse por trás e aqui embaixo você vê a parte de trás, tá? Então, você pode dar zoom in, zoom out, para ajustar a sua tela. Na tela de configuração, você pode configurar o nome do switch, o hostname, que é o que vai aparecer lá no CLI. Você tem algumas configurações extras que vai variar dependendo do equipamento. Se você puder configurar VLANs, tem uma tela para você fazer a configuração das VLANs. E você pode configurar
cada interface manualmente, tá? Então, o que eu posso configurar? Se a porta está ativa ou não, não vai haver comunicação se a porta não estiver ativa. Você pode mudar a largura de banda, então eu posso dizer que essa porta vai trabalhar com 10 ou 100 megabits por segundo, e a forma de comunicação, simplex, duplex. Então, para cada uma das interfaces, você consegue fazer essa configuração manualmente. Agora, observa que quando você faz a comunicação, quando você faz uma configuração, aqui embaixo vai aparecer o comando que você poderia utilizar para fazer essa configuração via CLI. Então, aqui você pode ter uma boa ideia de qual é a estrutura de comandos, tá? Mas a gente já vai ver isso. Aqui, nessa outra tela, a gente tem a interface CLI propriamente dita. E aqui você consegue ver todos os comandos. Então, o que aconteceu desde que eu liguei esse computador, esse switch, né? Então, ele estava fazendo o loader, ele estava fazendo o bootloader, ou seja, carregando o sistema operacional, carregou todas as configurações que estavam previamente salvas, foi aqui que a nossa tela travou, né, até ele terminar de carregar as configurações. E aí ele mostrou algumas informações que estavam configuradas, né? Aqui embaixo foi quando ele liberou para a gente. Então aqui começou a estrutura de comandos que foram inseridos na minha tela. Então, eu digitei enable, eu digitei configure terminal, eu pedi para configurar a interface 1. Então, quando eu cliquei na interface 1, ele digitou isso aqui, interface Fast Ethernet 0/1. Aí a gente saiu, foi para a interface 2. A gente saiu, foi para a interface 3, mudamos a largura, a velocidade da porta, né? Então, aqui são os comandos que você digita manualmente no terminal, tá? Então, o sistema operacional, ele vai permitir que você interaja com o hardware de uma forma facilitada, né? Então, o que a gente tem? Como que você, administrador de redes, como você é técnico em informática, vai fazer o acesso aos dispositivos para poder trabalhar com esse dispositivo lá no seu trabalho. Então, você pode usar uma porta console. Então, a porta console, ele é um cabinho que ele tem em uma ponta uma saída parecida com o RJ45, ela tem o conector é RJ45, mas a conectorização é diferente. Então é uma porta que você conecta em uma interface de rede e a outra porta é serial. Então, dependendo do sistema, dependendo do equipamento, você vai colocar a porta, o conector RJ45 no switch ou no roteador e a porta serial no computador. Dependendo do equipamento, vai ser o contrário. Então, quando você acessa via console, quando você acessar via console, vou mostrar aqui no PC para vocês darem uma olhada. Então, na tela console, quando você abrir o terminal aqui, ele vai puxar uma conexão console, tá? Aqui a gente não tem, deixa eu ver se eu coloco uma conexão via console. Então aqui eu peguei o cabo console, olha só, peguei o cabo console, coloquei na porta RS232 e vou conectar na porta console do switch. Então eu estabeleci uma conexão via console com o meu switch. E aí eu obtive acesso por terminal ao switch. Olha só, eu tenho todo o terminal, só que eu estou acessando pelo PC e não pela tela do switch,
né? Olha só, eu acessei pelo PC, nome do PC é o equipamento que eu estou usando. Então aqui eu tenho acesso a toda a interface do meu switch, mas para isso eu preciso ter a porta console, tá? Então quando você pedir terminal, esse terminal vai abrir um terminal via console para comunicação com o switch. Uma outra forma de comunicação com o seu equipamento é usando o SSH ou Telnet. Vou mostrar aqui como funciona a conexão SSH para vocês. Então aqui eu abri um terminal no meu computador, tá? Esse computador ele tem o SSH já embarcado, então tanto os sistemas baseados em Linux quanto os sistemas baseados em Mac, eles têm o SSH integrado. Se você utilizar o Windows, você vai precisar usar uma aplicação, a gente já vai falar sobre essa aplicação, então você vai precisar usar a aplicação para fazer essa conexão. Então aqui, por exemplo, se eu quiser acessar o meu servidor, eu tenho um servidor, tá? Ele já está configuradinho aqui, e eu vou fazer uma conexão SSH, eu tenho um usuário nesse servidor, eu digitei o usuário que vai conectar ao servidor, arroba, aqui eu tenho a configuração do IP do servidor ou do nome do servidor. Então, na minha máquina está configurado um nome. Se eu pingar para esse nome, ele vai me redirecionar para um IP específico, né? Tem uma configuração prévia já executada e eu vou fazer a conexão. Dei um Enter, ele vai pedir a senha desse servidor. E pronto, cheguei no meu servidor remoto. Então lá eu tenho alguma outra coisa. Eu vou criar um arquivo, touch angelita, ó, touch teste. Criei um arquivo chamado teste lá, não tem nada nesse arquivo. Teste, não tem nada. Vou dar um eco aula CCNA1 no teste. Aí eu dou um cat teste, olha só, então eu tenho um texto lá. Ok, estou no meu servidor remoto, saí, voltei para minha máquina local, olha só, aqui eu tenho outra coisa. Então essa é uma comunicação via SSH, tá? Mas aqui eu estou num computador que ele tem o SSH integrado. Se você não tiver o SSH integrado, então você está usando um computador Windows, o que você vai fazer? Você precisa fazer o download desse arquivo. Então você vai precisar fazer o download de um arquivo, o PUT, por exemplo, e o PUT ele permite você fazer conexões via Telnet e via SSH. Então, se você observar aqui, você pode fazer a conexão via Telnet ou via SSH. Então, se você for no site www.put.org, você pode fazer o download da tela, o download do PUT. Se você clicar aqui em download, ele vai abrir essa tela aqui, e aqui você pode baixar um instalador, e aí você tem que ficar atento para qual é o tipo do teu sistema operacional, então se ele do seu hardware, se ele é um x86, se ele é ARM, qual é a arquitetura do hardware, né? Então tem as várias opções. Você baixa, você pode simplesmente baixar o PUT, o executável, e executar na sua máquina, tá? Quando você abrir o PUT, você der um duplo clique no PUT lá na sua máquina, vai abrir essa telinha, né? E nessa telinha você vai dizer o nome do host, o hostname, aí isso precisa estar configurado na sua máquina para ele acessar, ou você pode colocar diretamente o IP. E aqui você vai dizer como você vai fazer a conexão. Tá, eu vou fazer a conexão via Telnet ou via SSH. Uma boa prática quando você trabalhar com servidores, mudar a porta de conexão. Se você estiver falando de switches e roteadores, normalmente a porta vai ser a padrão, tá? Então a porta padrão de conexão SSH é a porta 22. Qual é a vantagem de usar o SSH? Então o SSH ele vai fazer uma conexão criptografada,
né? Não é uma conexão em texto limpo. Então você tem uma conexão teoricamente segura, que permite você inserir comandos ou enviar comandos para o servidor remoto. Se você utilizar o Telnet, você faz uma conexão por texto limpo. Então, se tiver um man in the middle, ou se tiver um sniffer no meio da conexão, ele pode capturar todos os comandos que você digitou. Então, tem que prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Os métodos de conexão são via porta-console, por SSH ou por Telnet. Não recomendo o uso de Telnet, a menos que seja absolutamente necessário. Se você tiver a opção, escolha sempre o SSH. Então aqui ele vai mostrar programas de emulação. Então, além do PUT, tem o COM3, esse eu não conheço, tá? Nunca utilizei, mas teoricamente ele faz a mesma, o Teraterm, né, e o Security CRT, teoricamente eles fazem, eles executam as mesmas funções do PUT. Então era isso. Essa aula é para explicar um pouquinho sobre o que é o Cisco iOS e sobre as formas de interação com esse sistema.